Graça e paz, como você está? O Transformados pela Palavra hoje não irá se basear em nenhuma história ou um personagem bíblico a fim de te levar a níveis de transformação. O personagem de hoje sou eu e sou você. E diante desse personagem que somos nós, eu quero abrir essa reflexão te fazendo uma pergunta. Quanto vale a sua razão? Quanto tem custado para você sustentar a sua razão? Quanto você tem pago para poder se reafirmar no seu orgulho? Para que você tenha razão das questões que você tem vivido? Quanto tem custado para que você não perdoe? Para que você não libere o perdão para pessoas? Pastora, mas me machucaram. E por me machucarem, eu acho que quem deveria me pedir perdão foi quem me machucou. Por isso, eu estou financiando dentro de mim essa dureza e dizendo, eu não vou pedir perdão, porque esse papel não é meu. Quanto tem custado? Quanto tem custado ao fato de você ter se distanciado de pessoas, de lugares? Quanto tem custado para você permanecer num relacionamento que te afasta de Deus? Quanto tem custado a sua razão quando você olha e diz, eu parei de ir à igreja porque eu não concordo com algumas coisas? Quanto tem custado? E agora, a pergunta que cabe aqui é, tem valido a pena? Como estão as tuas noites? Porque todas as pessoas que se sustentam no orgulho, que fecha o coração para o perdão, que se afasta da casa do Senhor, as suas noites são vazias. Há um vazio dentro do coração que só o Espírito Santo pode preencher. Durante 10 dias, e no período de 10 dias, eu fiz 2 dolorosas despedidas e socorri. Fui ao encontro de 4 pessoas que perderam entes queridos nessa pandemia, diante desse quadro que o mundo está vivenciando. Uma coisa é você olhar estatísticas na televisão, nos jornais, os veículos de comunicação dizendo hoje morreu no espaço de 24 horas 1000 pessoas em todo o Brasil ou então não sei quantas no mundo inteiro. Outra coisa é quando o vírus começa a ter nome e esse nome está perto de você porque são pessoas que você convive, são pessoas que você ama. Durante 10 dias eu nunca vivenciei e socorri tanto luto na minha vida. Eu vi pessoas quebradas, eu vi pessoas destruídas, eu vi pessoas amargando tristeza, eu vi pessoas revoltadas com o céu, eu vi pessoas de todas as maneiras, mas também vi pessoas gratas, entendendo que era a vontade soberana do Senhor, mas quando eu vi essas pessoas sendo gratas, porque Deus tinha cumprido o seu propósito na vida daquela pessoa, geralmente essas pessoas não tinham pendências, geralmente essas pessoas não tinham sustentado os seus valores a fim de não estar alinhado com a palavra de Deus. Queridos, não vale a pena. Não vale a pena você guardar rancor, não vale a pena guardar mágoa, não vale a pena você nutrir orgulho, não vale a pena os seus achismos, não vale a pena. Sabe por que não? Porque eu vi pessoas dizendo, se eu tivesse tido mais tempo, eu faria diferente. Se eu tivesse tido mais tempo, eu teria perdoado, eu teria abraçado, eu teria conversado. Para que tanta guerra? Para que sustentar tanta mágoa? Para que financiar tanto remorso? No final de tudo, as pessoas foram embora, partiram e como eu fiquei. E aquelas pessoas que eu vi dizendo, eu fiz um voto a Deus e Deus não me ouviu, eu disse, Deus, se o Senhor tivesse me dado mais tempo, quando sair do hospital, eu vou ter uma vida diferente, eu vou fazer algo diferente, mas o Pai tomou para si. E agora há um empenho da nossa parte em ajudar essas pessoas para que não entrem em calabouços de remorsos e nem que sejam agora geridos pelo sentimento de culpa, porque eu tenho visto também o diabo se aproveitar da dor das pessoas para levar cadeia sobre si. Quanto tem custado a sua distância da casa do Pai? Quanto tem custado talvez um relacionamento que você sabe que não agrada ao Senhor e que tem te afastado da casa do Senhor, tem te afastado da presença de Deus? Quanto tem
custado você ver os dias passando, o tempo passando, pessoas indo embora e você ainda com o coração pesado, o coração endurecido, financiando e sustentando mágoas que só se distancia você do céu. Neste dia, nessa reflexão, eu quero te dizer, não vale a pena. Eu entendi e eu percebi que eu prefiro ficar sem razão. Eu prefiro ficar no prejuízo, mas ter a eternidade com Cristo. Eu prefiro, e outra coisa que eu percebi, essa doença, esse vírus que está sobre a terra, ele tem dado tempo às pessoas que estão sendo acometidas por eles de consertos com Deus, mas não tem dado tempo às famílias de se consertarem. Pessoas que não aproveitaram agora, pessoas que não aproveitaram esse tempo para nutrir relacionamentos, para poder restaurar relacionamentos, porque quando uma pessoa ela é infectada, ela por obrigação ela tem que se distanciar dos seus. É um momento tão terrível que as pessoas vão para o hospital e os seus entes queridos não podem estar lá, não estão na hora do adeus. Essas pessoas, eles têm o privilégio, né? Aqueles que podem, eles têm o privilégio de estar mais perto, de fazer os seus concertos com Deus, mas as famílias não têm tido tempo, está sendo privado esse tempo. Pastora, você está nos colocando medo? Não, estou te alertando. Os dias são maus. Aproveite o agora. Aproveite o momento, o fôlego de vida que Deus te deu hoje. Perdoe hoje. Saia dessa zona de orgulho hoje. Volte para Jesus hoje. Volte para a casa a qual Deus te chamou para congregar. Volte para a sua igreja. Se reconcilie. Não permita que o diabo te engane e que você entre nessa estatística de pessoas que digam: se eu tivesse tido mais tempo, se eu tivesse ouvido a Deus, se eu tivesse ouvido fulano, se eu tivesse feito diferente, e agora tem que conviver com o remorso, com a culpa. Quanto vale? Quanto tem custado aquilo que tem te enfermado? As igrejas estão cheias de pessoas igual o pato. Eu moro numa ilha e nós temos uma balsa que a gente fica 45 minutos em cima do mar, até chegar do outro lado. E nossos invernos aqui, eu moro no norte, são invernos rigorosos, invernos com 10, 12, 14 graus abaixo de zero. E às vezes a gente passa pelo mar, dentro daquela balsa, a gente olha aqueles patos nadando e mergulhando, e na hora a gente pensa: como suporta aquele frio? Como que pode? Porque os patos, as penas são impermeabilizadas. A água fria não toca, ela fica por fora, mas dentro do teu corpo está quentinho, porque ali as penas são lubrificadas, elas têm uma graxa impedindo que a água passe e toque no corpo. E tem muitas pessoas dentro da igreja indo nos cultos. Algumas já abandonaram essa prática. Algumas têm financiado todo dia. Elas recorrem ao orgulho, recorrem ao rancor, recorrem à mágoa para sustentar a postura que está tendo. Eu não volto lá porque fulano está lá. Eu não volto lá porque alguém me feriu, alguém me machucou. Eu não converso com alguém na minha família, alguém que me feriu na minha amizade. Pessoas, elas acordam todos os dias e elas financiam esses sentimentos destrutivos, esses sentimentos que nos afastam de Deus. E elas permanecem, algumas dentro da igreja, ouvindo a palavra de Deus, ouvindo dizendo: conhecereis a verdade vos libertará. Elas escutam dizendo que há um condicionamento na oração do Pai Nosso. Jesus diz: olha, você vai orar dessa forma: perdoai as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado a quem nos tem nos ofendido. Então há um condicionamento. Se eu quero que Deus me perdoe, eu preciso exercitar o perdão. E a gente vê essas pessoas dentro da igreja como os patos que eu vejo no mar quando eu atravesso para ir para o outro lado da ilha. Eles ouvem a palavra de Deus, mas a palavra de Deus não entra, a palavra de Deus não penetra, não causa mudança, não dá força. Por quê? Porque eles resistem à palavra do Senhor. Quanto tem custado a sua tristeza, as horas que você demora a dormir? Quanto tem custado? Qual o preço que você tem pago quando o diabo fica te acusando pela vida e pelas escolhas que você está fazendo? Ei, no cartaz de chamada desse vídeo, eu pedi que o rapaz que faz a arte,
que ele colocasse a cruz ao fundo e colocasse dinheiro de um lado. Por quê? Todo empenho que você tem feito para sustentar as suas razões só te levará ao caos e só te afastará de Deus. Mas no fundo daquele cartaz tem uma cruz. No seu caminho tem uma cruz e todo o preço já foi pago. Pare hoje, entre no teu quarto, peça ao Senhor ajuda para que você consiga acabar com esses financiamentos, que você consiga romper esses contratos malditos e que você tome uma decisão no seu coração. Peça ao Espírito Santo. Existem áreas na vida, existem perdões, existem coisas que são muito difíceis a serem feitas, porque realmente as situações aconteceram para que nos feriram. Mas o Espírito Santo, ele pega na sua mão hoje e ele vai te ajudar naquilo que você não consegue fazer sozinho. Mas não deixe para amanhã, porque eu prefiro estar totalmente no prejuízo. Eu prefiro não ter razão a perder a eternidade. Os dias são maus. Os dias são difíceis. Não deixe ninguém partir com o coração fechado para você. Faça hoje, ame hoje, abrace hoje, perdoe hoje, porque hoje você tem o fôlego de vida. Amanhã, a minha vida e a sua vida pertence ao Senhor. E todos nós estamos nos preparando para nos encontrarmos com Ele. O Transformados pela Palavra de hoje diz para você. Todas as vezes a gente termina dizendo, deixa a palavra de Deus te transformar. Mas hoje eu quero terminar diferente. Eu quero dizer para você, a sua conta já foi paga. Viva a liberdade que a cruz financiou para você. Um beijo no seu coração, graça e paz. E até a próxima semana.